Olá a todos e a todas, dando continuidade ao nosso curso sobre a consciência e o conhecimento nos séculos 17 e 18. Hoje encerramos a parte do nosso curso em que nos detemos sobre a leitura de partes das obras do Berkeley. Então, em nossos últimos dois encontros, nós falamos um pouco sobre o imaterialismo berkeleano e a dependência na filosofia do Berkeley da consciência, da relação entre consciência e realidade. Introduzimos o problema do conhecimento da mente, pelo qual Berkeley passa muito rapidamente ao longo dos princípios do conhecimento humano, e encerramos com a discussão sobre o mundo externo. Na filosofia de Berkeley há um mundo externo, apesar de imaterialista. Berkeley não nega a existência de um mundo externo. Acontece que esse mundo é um mundo de ideias existentes na mente divina. Nessa última videoaula sobre o pensamento do Berkeley e a consciência, eu vou retomar um pouco essa discussão sobre o conhecimento da mente do ponto de vista da consciência, e ao invés de continuarmos a leitura dos princípios sobre o conhecimento humano, vamos agora para os 3 diálogos entre Hylas e Philonos, que é uma obra publicada em 1713, 3 anos após a publicação dos princípios do conhecimento humano. E para o desenvolvimento dessa exposição, eu apelo bastante ao trabalho do Fábio Mendes, uma dissertação de mestrado intitulada O Imaterialismo de George Berkeley, o realismo no esse percipe. Uma dissertação defendida na Federal do Rio Grande do Sul, onde o Fábio Mendes discute em alguns momentos justamente esses pontos sobre os quais vamos falar hoje. De que maneira o Berkeley explica o conhecimento da mente a partir da consciência, visto ser Berkeley um empirista como Locke, visto Berkeley reconhecer a inexistência de uma ideia de mente, e lembrando que para esses empiristas conhecimento é conhecimento de ideias, como Berkeley poderia falar que nós estamos conscientes de nossa mente ou que nós conhecemos as nossas mentes, se nós não temos ideias sobre elas. Então, ideias sobre essa mente. Então, é sobre esse ponto que eu gostaria de falar com vocês hoje. Então, nos 3 diálogos que foram escritos em resposta às diversas críticas que os princípios do conhecimento humano recebeu. Então, Berkeley publica os princípios do conhecimento humano em 1710 e recebe uma diversidade de críticas, sobretudo chamando de cético. Então, por mais que o Berkeley tenha deixado claro em vários momentos do seu texto que o seu objetivo era justamente o de responder ao ceticismo, acontece que a primeira recepção da sua obra, nos primeiros anos de sua recepção, Berkeley foi visto como um cético. E tendo em vista as diversas críticas recebidas, Berkeley retoma alguns dos argumentos dos princípios do conhecimento humano, transforma-os em um diálogo entre Hylas e Philonos. Hylas, a matéria, que é o materialista, e Philonos, o amante do nous, da mente, da inteligência, seria o porta-voz do Berkeley. Então, nós encontramos 3 diálogos em que o Berkeley vai expor e defender os seus argumentos em favor do imaterialismo. Gostaria de observar também que, no que diz respeito à discussão da identidade pessoal, o momento da obra berkeleyana em que mais o autor se detém sobre essa discussão não é nos 3 diálogos entre Hylas e Philonos. É no diálogo Alcifron, publicado quase no fim da sua vida, em 1732, no 7º diálogo, mais especificamente. É ali que o Berkeley vai apresentar uma das mais famosas críticas à explicação, a teoria da identidade pessoal baseada sobre a consciência,
teorias tais como a do Locke e a do Anthony Collins, que explicam a identidade da pessoa a partir de processos da consciência. Então, é ali no Alcifron que o Berkeley vai apresentar essa crítica, que mais tarde será retomada pelo Thomas Reid, e quem vai tornar essa crítica célebre, que é a crítica baseada nos momentos de esquecimento. Como a consciência poderia unir a pessoa, a identidade pessoal, quando ela não é capaz de retomar alguns momentos da vida daquela pessoa. Então, a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C são a mesma pessoa, mas a pessoa C não se lembra da pessoa A. Então, de que maneira poderia ser explicado, não se lembra, não tem consciência daquilo que a pessoa A fez, então de que maneira que a pessoa A poderia ser a mesma pessoa que C? Então, é mais ou menos, grosso modo, essa a crítica apresentada pelo Berkeley no Alcifron sobre a teoria da identidade pessoal a partir da consciência, mas não é sobre isso que eu gostaria de falar. A identidade pessoal eu vou retomar quando nós falarmos do Hume, uma explicação alternativa da identidade pessoal que não é baseada na consciência, então distinta da de Locke e que apresenta também alguns interessantes aspectos que talvez permitam dizer que seja superior à explicação do Locke, tendo em vista explicar bastante bem esses processos de esquecimento, ou melhor, de que maneira a identidade pessoal não seria perdida apesar dos momentos de esquecimento, das falhas da memória. Mas agora, como dito, vamos centrar no terceiro diálogo dos 3 diálogos entre Hylas e Philonos, que é onde surge o tema do conhecimento da mente, do espírito ou do eu. Então, em um determinado momento do diálogo, na página 104 da tradução que estamos usando, o Hylas faz uma objeção ao Philonos sobre a inexistência da ideia de Deus. O Hylas pergunta: respondei-me, Philonos, dar-se-á que todas as nossas ideias são seres perfeitamente inertes, ou há atividade incluída nelas? O Philonos, representante porta-voz do Berkeley, vai nos dizer: são de todos inertes e passivas. Isso nós vimos também detidamente a discussão da natureza das ideias na filosofia berkeleyiana. As ideias são inertes, são passivas, ao passo que apenas os espíritos são ativos e capazes de produzir movimento, capazes de produzir ideias. Hylas: e não é Deus um agente, um ser puramente ativo? Philonos: reconheço. Hylas, por sua vez: nenhuma ideia, por conseguinte, poderá jamais ser semelhante a Deus ou representar a natureza de Deus. Philonos concorda: de certo não pode. Então, assim como nós não temos ideia de espírito, porque o espírito é ativo e as ideias são passivas, e o que é passivo não pode representar o que é ativo, nós também não somos capazes, nessa explicação, de termos uma ideia de Deus, que é, claro, um espírito, não uma ideia. Pois que não tendes, diz o Hylas, pois que não tendes, por conseguinte, nenhuma ideia da mente de Deus. Como podeis, a primeira parte da questão, como podeis conceber possível que as coisas existam na sua mente, na mente de Deus? Se não temos ideia de Deus, como nós podemos falar que as nossas ideias, quando não percebidas por nenhuma mente finita, continuam a existir na mente divina? Ou, e é a segunda parte da objeção, ou se podeis conceber a mente de Deus sem terdes dela nenhuma ideia, por que me não é permitido a mim o conceber a existência da matéria, apesar de não ter ideia dela? Então, um dos argumentos do Berkeley para negar a existência de matéria é dizer que nós não temos nenhuma ideia de matéria. Então, a objeção do Hylas é muito perspicaz.
Se nós não podemos falar em matéria, porque nós não temos ideia de matéria, porque nós podemos falar de Deus, sendo que não temos também uma ideia de Deus? Isso não seria incoerente? E é nesse contexto que o Filonos abordará a questão do Espírito. É no contexto dessa discussão que ele irá falar sobre como, apesar de não termos uma ideia de mente, a mente não ter uma ideia de si, a mente pode ser conhecida, e pode ser conhecida imediata, intuitivamente. O Filonos vai dizer: pelo que concerne a primeira pergunta, reconheço, Hilas, não ter propriamente ideia de Deus, nem tampouco ideia de nenhum outro espírito. Por isso que sendo estes como são ativos, não é possível que sejam representados por coisas que são perfeitamente inertes, tal como sucede com as nossas ideias. Então isso não há problema do ponto de vista da compreensão, porque isso já é um argumento já desenvolvido desde os princípios do conhecimento humano. E agora sim, a introdução da compreensão de que a mente é conhecida imediata e intuitivamente. O Filonos diz: mas sei que eu, que sou um espírito, quer dizer uma substância pensante, existo tão de certeza como sei que existem as minhas ideias. Então, nós temos aí o reconhecimento da própria existência. Nós conhecemos a nossa existência, sabemos que nós existimos. Então, e ademais nós sabemos o que somos. Além de saber que existimos, nós sabemos o que somos. E sei também o que pretendo dizer pela palavra eu e pela palavra mi. E isso conheço de maneira imediata, intuitivamente, se bem que o não percepcione como percepciona um triângulo, ou então uma cor, ou então um som. Então o Filonos, porta-voz do Berkeley, está nos dizendo que, apesar de não termos ideia do eu, do que ele chama eu, da mente, da alma ou do espírito, nós temos conhecimento dessa substância pensante que opera com essas ideias. Por que esse conhecimento é imediato? Porque ele não é mediado por ideias. Então, é uma forma de conhecimento imediata que não depende das ideias. E é uma maneira intuitiva de conhecimento. E em alguns momentos eu já falei isso com vocês sobre o modo como grande parte desses autores apelam ao conceito de intuição, excetuando Locke, sem explicar muito bem o que eles querem dizer por intuição, como se isso resolvesse todos os problemas. Dizer é intuitivo, nós não temos problema algum aqui, desde que seja intuitivo. Então, o que quer dizer intuitivo? Imediato eu consigo compreender perfeitamente o que o Berkeley quer dizer. Nós sabemos da existência de um ser, de uma entidade, não por meio de ideias, mas imediatamente. Temos consciência, provavelmente diria o Berkeley, apesar de Berkeley não usar aqui os termos consciência, o termo consciência, nós temos consciência imediata de nossa própria mente, apesar de não termos dela ideia. Mas o que é esse conhecimento intuitivo? Então, é um conhecimento não demonstrável, que opõe a demonstração ao raciocínio, que não depende da interposição de ideias, como faz o Locke lá no livro 4 do Ensaio sobre o Entendimento Humano, ao fazer a distinção dos graus de conhecimento, a intuição, que não depende de um intercurso, a interposição de outras ideias, a demonstração, que é um conhecimento racional, porque depende de raciocínio, e o conhecimento sensível. Mas continuando, o Filonos vai continuar falando sobre a natureza disso que nós sabemos que existe e disso que sabemos como existe, enquanto coisa que pensa e que opera com essas ideias. A mente, ou espírito, ou alma, é esse algo indivisível e inextenso, que é o que pensa, que é o que percepciona, que é o que atua. Digo indivisível porque é inextensa, e digo inextensa porque as coisas extensas figuradas móveis são, em suma, ideias.
E aquela qualquer coisa que percepciona as ideias e que pensa e que quer, é bem manifesto que não é uma ideia, nem se assemelha a uma ideia. As ideias, Hilas, são inativas e percepcionadas. Os espíritos são a sorte de seres que em absoluto diferem do que são as ideias. E continua, não digo por isso mesmo que a minha alma é uma ideia, ou semelhante a qualquer ideia. Mas, se tomar em sentido amplo essa palavra ideia, posso dizer que a minha alma me apresenta a mim uma certa ideia, quer dizer, uma imagem ou semelhança de Deus, se bem que, na verdade, extremamente inadequada. E aqui a minha pergunta é, seria essa ideia que a mente apresenta de Deus, essa certa semelhança, essa imagem, seria uma ideia relativa? Então, o Berkeley está nos dizendo que nós não temos ideia de Deus, da mesma maneira que nós não temos uma ideia de espírito. Nós conhecemos o espírito imediatamente, intuitivamente, e a partir desse conhecimento, e aqui que se explica essa ideia ou essa imagem, essa quase ideia ou imagem ou semelhança de Deus, a partir desse conhecimento do meu espírito, eu posso ter uma quase ideia de Deus. E isso é explicado logo na sequência pelo Berkeley, que a ideia de Deus é obtida por reflexão a partir do conhecimento intuitivo da mente. O Philonos nos diz, com efeito, toda noção que da divindade alcanço se obtém pela reflexão sobre a minha própria alma. Então eu tenho consciência, eu reflito, aqui é o aspecto reflexivo da consciência. Ao estar consciente, eu estou consciente, além das minhas operações, da percepção das minhas ideias, eu estou consciente de mim mesmo por um ato reflexivo da minha consciência. Então eu tenho consciência, eu reflito sobre a minha própria alma, e a partir dessa reflexão eu formo uma imagem ou semelhança de Deus a partir desse conhecimento de mim mesmo. Pela reflexão sobre a própria alma, intensificando-lhe as potências, eliminando-lhe as falhas. Tenho por conseguinte, se bem que não, claro está, uma ideia inativa, ao menos no meu próprio íntimo, como imagem da divindade, a qual é ativa e é pensante. E ainda que a falar verdade a não percepciono pelos sentidos, formo dela, no entanto, qualquer noção. O conheço-a pela reflexão e pelo raciocínio. Eu não vou me ocupar a desenvolver essa discussão da ideia de Deus. O que nos importa notar aqui é justamente a importância da consciência e desse caráter reflexivo da consciência para que se chegue a algo, uma noção, uma ideia relativa, talvez, de Deus com a qual Berkeley precisa trabalhar. Todo o sistema berkeleyiano e materialismo depende dessa existência de Deus, e diante da perplexidade de Hilas sobre como falar de Deus se não temos dele nenhuma ideia, aqui cumpre a Berkeley apelar ao conhecimento do próprio espírito, e por reflexão, e ele acrescenta raciocínio, nós somos capazes de chegar a essa noção de Deus, uma quase ideia, uma semelhança de Deus. A prova, então, uma demonstração, porque não é intuitiva, da existência de Deus e outros espíritos. Da minha própria mente e das minhas ideias, o conhecimento que possuo é imediato. E por meio do conhecimento imediato destas, logro aprender de maneira mediata, porque pela razão. Então, aqui há um conhecimento imediato, porque por meio de ideias e pelo encadeamento de ideias, por raciocínios. Destas logo aprender de maneira imediata a possibilidade da existência de outros espíritos, a de outras ideias,
Além disso, da própria existência de mim mesmo e da própria dependência que em mim descubro e nas minhas ideias, por um ato de razão e necessariamente, tiro a inferência de que existem Deus e as coisas criadas na mente de Deus. Aí tendes vós quanto à primeira pergunta. Então, como dito, o contexto é a discussão da ideia de Deus, ou melhor, da inexistência da ideia de Deus, mas a possibilidade do conhecimento dessa entidade divina, apesar da não existência de uma ideia. E a partir disso, nesse contexto, o Berkeley está nos explicando a sua teoria, sua epistemologia do conhecimento da mente, a filosofia do conhecimento da mente berkeleyana, e que começa pelo conhecimento imediato, intuitivo dessa mente que não pode ser apreendida por meio de uma ideia. A segunda objeção, agora nós chegamos à segunda objeção do Hillas ao Philonos sobre a noção de matéria. Bom, se não temos ideia de Deus, mas temos uma noção de matéria, se não temos uma ideia de Deus, mas temos uma noção de Deus, e se não temos uma ideia de espírito, mas nós temos uma noção de espírito, porque nós não teríamos também uma noção de matéria? Aqui, mais ou menos, grosso modo, essa é a segunda objeção do Hillas, a filosofia materialista do Philonos, que obriga o Philonos a falar mais uma vez sobre como conhecemos a nossa própria mente. Diz-nos Hillas: dá-vos a vossa alma ao que me aí dissestes, uma como que ideia ou imagem de Deus. Ao mesmo tempo, todavia, reconheceis que não tendes, a falar propriamente, ideia alguma de vossa alma. Além disso, afirmais que os espíritos são uma sorte de seres que diferem totalmente das ideias, e que não pode, por conseguinte, haver ideia que se assemelhe a um espírito. Portanto, não temos ideia de nenhum espírito. Ora, admitis sem embargo disso que existe uma substância espiritual, ou seja, apesar de não termos ideia, nós sabemos que há uma substância espiritual, se bem que dela não tenhais ideia, ao passo que recusais ao mesmo tempo a possibilidade de uma substância material, porque não tendes dela noção ou ideia. Será este acaso uniproceder correto? Um proceder correto, Para vos haverdes coerentemente, correr-vos a obrigação de admitir a matéria, ou então a de rejeitar o espírito. Que direis a isso? Então, se não há matéria porque não temos ideia, por que não dizer que temos uma noção de matéria da mesma maneira que nós temos uma noção de espírito quando não podemos ter ideia de espírito? Essa, em suma, é a segunda objeção do Hillas ao Philonos. E aqui o Fábio Mendes vai traduzir esse problema com suas palavras. Ele vai nos dizer: os espíritos são substâncias, as ideias, os acidentes. Não poderia ser de outro modo, pois as ideias não podem existir senão em uma mente. Então, isso os pressupostos da metafísica berkeleyana. Entretanto, um problema surge imediatamente dessa tese a respeito de como é possível conhecer ou conceber os espíritos. Dado que só conhecemos as ideias, que são os objetos de conhecimento, e que as ideias e espíritos não possuem nada em comum, como o espírito é concebido por nossa mente, ou como pode o espírito conhecer o espírito? Esta é uma questão de grande importância, já que o argumento principal contra a existência da matéria é que ela não pode ser concebida, que ela não era sensível. Fim de citação. Então, esse é um problema que o Berkeley está lidando, passa por ele muito rapidamente nos princípios sobre o conhecimento humano.
O Locke já havia antevisto o problema, como também discutimos, sobre os problemas para o conhecimento da mente, para a consciência da mente numa filosofia empirista como a do Locke. E nos 3 diálogos entre Hillas e Philonos, o Berkeley precisa lidar com ele muito mais nitidamente. Aqui há uma objeção do Hillas muito clara que obriga o Philonos ou Berkeley a falar mais claramente o que é isso, o que é uma noção de espírito, o que é esse conhecimento do espírito que não é mediado por ideias. Continua o Fábio Mendes. Possuímos uma noção de tudo aquilo que conhecemos. Alguém poderia esboçar a seguinte crítica: no caso da matéria, era pedido que tentássemos imaginar ou conceber qualidades sensíveis existindo não percebidas, como uma cor invisível ou uma figura nem circular, nem quadrada, nem triangular. Como nenhuma imagem dessa natureza surgia em nossa mente, Berkeley dizia que a matéria era uma noção sem significado. Isso faz parte dos argumentos do Berkeley, que eu não considerei muito detidamente, contra a existência da matéria. Agora, no caso do espírito, não é possível formar qualquer imagem dele, pois ele não é sensível. Como, e essa é a pergunta mais importante dessa apresentação, como não inferir daí que o espírito é também uma noção sem significado? Como nós podemos saber que quando estamos falando de algo que opera com essas ideias, quando estamos falando da mente, nós estamos falando de algo com significado? Então isso, quando chegarmos no Hume, isso ficará bastante claro, como nós não estamos falando sem sentido. E essa é a posição do Hume, que nós estamos falando palavras sem sentidos quando estamos falando de uma mente como substrato, ou de uma mente para além de cada uma de nossas percepções, ou das nossas impressões e das nossas ideias. Mas, é claro, o Berkeley não cede a esse ponto. Apesar de em algum momento do seu percurso intelectual, e esse é um ponto que, se eu não me engano, eu falarei um pouco adiante a esse respeito, ainda que o Berkeley tenha antecedido o Hume nos comentários filosóficos, escritos que antecedem a publicação dos tratados sobre os princípios do conhecimento humano. Então, lá nos comentários filosóficos, o Berkeley tem anotado justamente isso, isso que nós chamamos eu, isso que nós chamamos mente, é tão somente um sistema de ideias. Então, e ele aparentemente abandona essa posição em favor de uma teoria da substância espiritual nos princípios do conhecimento humano e aqui. Mas vamos lá. Então, a segunda objeção do Hillas, o Philonos começa a sua resposta. Em primeiro lugar, digo que não nego o existir da matéria simplesmente por não ter dela noção alguma, mas porque é incoerente essa noção de matéria, ou por outras palavras, porque é contraditório que haja dela noção. Muitas coisas, quanto me é dado sabê-lo, podem existir das quais não tenho nem posso, nem nenhum homem tem nem pode ter qualquer ideia, tem nem pode ter qualquer noção, mas ao menos devem ser possíveis. Então esse aqui é o primeiro argumento em favor da possibilidade de uma noção de espírito, contra a possibilidade de uma noção de matéria. Então a noção de espírito é uma noção possível, diferentemente da noção de matéria. Isto é, não deve haver nada de contraditório incluído na definição das ditas coisas. E digo ainda, em segundo lugar, que apesar de crermos que existem coisas das quais não temos percepção alguma, não devemos, todavia, acreditar jamais na existência de uma coisa particular, qualquer, sem alguma razão para crer em tal. Então, o que ele está dizendo contra a matéria, contra a noção de matéria, nos serve muito bem, de maneira distinta, claro, para pensarmos a noção de espírito. Então,
por que nós podemos formar para nós uma noção de espírito? Em primeiro lugar, porque isso é possível, e em segundo lugar, que nós temos razão para crer na existência de um espírito. A mente é possível e não é contraditória, e há uma razão para nela acreditar. E a razão, talvez a mais óbvia dessas razões, é que sem essa unidade a nossa experiência parece se tornar meio caótica. Então é preciso de uma unidade que experiencia para se explicar o experienciado. Essa é uma crítica com a qual humianos, intérpretes da filosofia humiana, precisam lidar quando vemos o Hume dizer que a mente é tão somente um feixe de percepções, um fluxo de percepções caóticas, descontinuadas, uma percepção dá lugar à outra, e não há nenhuma unidade por trás dessa infinita cadeia de percepções. Então, a pergunta mais óbvia, quase uma consequência lógica, é: bom, então o experienciado exige um experienciador. Então, o que é que está experienciando essas ideias? E no caso do Berkeley, nós temos o espírito existe porque nós temos razão para acreditar que ele existe. É preciso esse experienciador para que se explique a experiência das ideias. Espero que isso tenha ficado claro. Então, ele continua: não cobro dela, da matéria, intuição imediata. Nem posso inferir de maneira imediata das minhas sensações, ideias, noções e paixões uma substância impensante, impercepcionante, inativa, quer por meio de dedução provável, quer por consequência necessária. Ao passo que o meu próprio ser, ou seja, a alma, o princípio pensante, a mente, conheço com evidência pela reflexão. E aqui eu imagino que ele esteja falando desse ato reflexivo, dessa volta da mente sobre si mesma. Então, nessa volta da mente sobre a sua própria experiência, nós intuitivamente aprendemos isso que opera com as ideias, isso que experiencia, e essa é a razão que nós temos para supor, a existência de um espírito, de uma alma, de uma mente que experiencia essas ideias. E continua Filonos: perdoai-me, Hilas, isso de repetir as mesmas coisas em respostas às mesmíssimas objeções. Na própria noção e definição de matéria se acham inconsequência e contradição patentes. O mesmo, porém, se não pode dizer da noção de espírito. Que existam ideias no que não percepciona, ou que sejam produzidas pelo que não atua, eis o que é de certo contraditório. Então, que existam ideias numa matéria, em algo que não seja um ser percepcionante, um ser que tem percepção, ou que sejam produzidas por algo que não seja ativo, isso aos olhos do Berkeley é uma contradição. Esse conceito de matéria seria algo inativo que não poderia produzir essas ideias. Então é contraditório supor que existam ideias em seres inativos. Mas não há contradição no afirmarmos nós que uma coisa percepcionante é o sujeito de ideias, ou que uma coisa ativa é que é a causa delas. Enfim, digo-vos que possuo uma noção de espírito, se bem que não tenha, estritamente falando, uma ideia dele. Não o percepciono como uma ideia, nem tampouco por meio de qualquer ideia. Conheço, porém, pela reflexão. Mais uma vez, ao voltar a minha atenção para as operações de minha mente, eu conheço por esse ato reflexivo, eu tomo consciência disso que é o meu eu, a minha mente, a minha alma, o meu espírito. Bom, uma nova objeção do Hilas à teoria imaterialista berkeleyiana
que é a objeção de que a mente, na filosofia berkeliana, na filosofia proposta pelo porta-voz do Berkeley, o Philonos, a mente então é reduzida apenas a um sistema de ideias. O Hillas vai nos dizer: sem embargo de tudo o que aí dissestes, aquilo que a mim se me está antolhando é que, pela vossa maneira de raciocinar no caso, e em consequência dos princípios que são os vossos, o que se deve concluir é que sois somente um sistema de ideias flutuantes, sem substância alguma que lhes dê suporte. Bom, aqui como eu havia dito anteriormente, essa parece ter sido a posição do Berkeley nos comentários filosóficos, que foram escritos entre 1707 e 1708 e que não foram publicadas. A primeira obra publicada do Berkeley é a Teoria da Visão, em 1709. Em 1710, Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano, e em 1713, os Três Diálogos entre Hillas e Philonos. Lá, nos comentários filosóficos, o Berkeley parece ter chegado a defendido essa posição de que a mente é tão somente um sistema de ideias, ou que nós como não temos ideias, não temos uma ideia da mente, a mente se reduz a essas ideias que são percebidas. E cada uma das percepções que ela tem. Não há um substrato, um suporte, algo que esteja para além dessas ideias percebidas, dessas percepções. Então, é o que se conhece, o que Hume vai popularizar como a teoria do feixe. Nós não percebemos a mente como algo que esteja para além do conjunto de nossas próprias ideias, das nossas percepções. Então, a mente se reduz a esse feixe de percepções, se reduz a um sistema de ideias. E essa é a objeção do Hillas. E, é claro, o Berkeley vai se opor, apesar de já ter defendido essa posição nos comentários filosóficos. Agora, nos Três Diálogos, o Berkeley, por meio do Philonos, se opõe a essa interpretação. Continuando, o Hillas, a objeção do Hillas: o que se deve concluir é que sois somente um sistema de ideias flutuantes, sem substância alguma que lhes dê suporte. Não são as palavras para se empregar sem sentido. E como a de substância espiritual não é uma expressão de mais sentido que a de substância material, tanto é uma de rejeitar como é a outra. Então, se nós não temos uma ideia de substância material, porque nós teríamos, diz o Hillas, uma ideia de substância espiritual? A isso o Philonos, mais uma vez, vai responder: quantas vezes deverei eu repetir que tenho consciência do meu próprio ser? Então, ele é objeto, o nosso espírito, a nossa alma, ela é um objeto da nossa consciência, alcançado intuitivamente, imediatamente, por meio da reflexão. Então, tenho consciência do meu próprio ser, que de fato o conheço. Então, a consciência permite o conhecimento do eu, da mente. Essa consciência, é claro, não permite o conhecimento da matéria, da substância material. E que eu não sou as minhas ideias, senão que outra coisa, a saber, o princípio pensante e ativo, o qual percepciona, conhece, quer e o qual opera sobre as ideias. E continua Philonos: sei que eu, digo um e o mesmo eu, percepciona a um tempo as cores e os sons, que uma cor não pode percepcionar um som, nem um som uma cor, que sou um princípio individual, portanto, e como tal distinto da cor e do som, e também distinto pela mesma razão das outras coisas sensíveis e ideias inertes. Mas não tenho consciência, de maneira análoga, da existência ou da essência da matéria. Pelo contrário, estou certo de que o contraditório não pode existir e que a existência do ser material é algo que implica contradição. E Philonos continua: além disso, sei muito bem o que eu quero dizer
quando sustento que uma substância espiritual existe, um suporte, um substrato de ideias. Ou, por outra, que um espírito conhece e percepciona as ideias. Então, disso nós sabemos o que quer dizer uma substância espiritual, o que não se passa com uma substância material. Não sei, porém, o que se pretende exprimir quando se afirma que uma substância impercepcionante, incapaz de perceber, contém em si e suporta ideias, ou então arquétipos das ditas ideias, ou seja, que a matéria, supostamente para os materialistas, haveria por trás do conjunto de ideias que compõem, por exemplo, uma maçã, para além daquele cheiro, daquele gosto, daquela cor, daquela textura e do som que ela produz quando nós batemos nela, por exemplo, haveria uma substância material, por além daquelas ideias. E, contudo, segundo Filonos, isso não faz sentido. Nós não sabemos o que é isso, diferentemente de quando falamos no espírito. Nós sabemos o que é isso que opera com as ideias, que percebe as ideias e tem consciência de si. Não há paridade, por conseguinte, a todas as luzes que os queiramos ver entre o caso do espírito e o caso da matéria. Concluo aqui com duas passagens do Mendes. Berkeley, na voz de Filonos, responderá a essa objeção dizendo que o caso da matéria é diferente do espírito. Dela não temos qualquer experiência imediata. Quando inferimos sua existência, ela não se mostra necessária. Acima de tudo, a matéria é uma noção contraditória, pois é uma substância não pensante na qual as qualidades, que são ideias, existiriam. Ora, isso leva a um absurdo. A noção de espírito, todavia, pode ser pensada sem contradição e é conhecida. Não apenas é pensada sem contradição, como também nós temos razões para supor a existência dessa substância espiritual. Então, é ela que explica a própria experiência. Sem algo que perceba, não é possível explicar o percebido. Aqui Berkeley discute muito claramente os motivos que o levam a supor a existência de algo que não é percebido por ideias, o espírito, e por que não se pode fazer o mesmo com a matéria. A matéria envolve contradição, nós não temos razão, segundo Berkeley, para supor a existência de matéria. Enfim, concluindo com uma última passagem da dissertação do Mendes, a substância espiritual é possível. Podemos entender de que modo uma ideia pode existir em uma mente, pois disso temos experiência imediata. Se nos perguntam como ideias existem em uma mente, sabemos intuitivamente a resposta. Isso não ocorre no caso da matéria. O exercício de abstração proposto por Berkeley de imaginar uma qualidade ou conjunto de qualidades existindo não percebidas visava mostrar a contradição envolvida na própria definição de matéria. O problema da matéria não é que não podemos formar uma imagem dela em nossas mentes, mas que ela requer que pensemos em qualidades sensíveis fazendo abstração de que sejam percebidas por alguma mente. Essa noção é contraditória. No entanto, os espíritos não levam a esta repugnância. Então, gostaria de encerrar aqui essa curta exposição dessas breves passagens dos três diálogos sobre entre Hillas e Filonos, mais especificamente do terceiro diálogo, que é quando Berkeley se vê confrontado com objeções sobre a possibilidade de conhecimento do espírito. Então, ao discutir a inexistência da ideia de Deus e a possibilidade de uma noção de matéria, o Berkeley precisa ser um pouco mais claro sobre como ele concebe e compreende o conhecimento da mente, do espírito, da alma, se não há ideia de espírito e mente ou alma. Então isso nos é dado, mais uma vez, encerrando essa exposição, isso nos é o conhecimento de nossa mente é intuitivo, porque não é demonstrativo, não é baseado em uma cadeia de raciocínios, ele é
imediato, porque nós não estamos conscientes de ideias que representam essa mente, mas estamos conscientes imediatamente do próprio espírito. E essa noção que nós temos de espírito, essa noção não é apenas possível, como também nós temos boas razões para supor a existência do eu. No nosso próximo encontro, na nossa próxima videoaula, eu iniciarei a discussão da filosofia da consciência, da teoria da consciência de David Hume.